Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos estudos, que é sobre o processo de industrialização do Brasil. Em nosso último vídeo, na nossa última aula, nós falamos sobre a década perdida, a década de 80, conhecida como a década perdida. E agora vamos entrar então na década de 1990. E nós temos duas palavras aqui que podem ser destacadas. Pode ser entendido essa década de 90 como neoliberalismo e a década das privatizações. É interessante termos atenção, pessoal, a esta data, 1990. Do mesmo jeito que o nosso país foi afetado pelo primeiro choque do petróleo, pelo segundo choque do petróleo, o nosso país também vai sofrer a influência do que está acontecendo no mundo nessa década aqui, ou pós-1990. Recorde aí, lembre-se que em 1989 nós vamos ter a queda do Muro de Berlim e em 1991 nós vamos ter o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que isso quer dizer, professor? Significa que pós-Segunda Guerra Mundial, de 1946 até 1991, nós tínhamos uma ordem mundial dominada por dois polos muito importantes, que eram os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. Então a década de 90, já entrando em 1991, vai chegar ao fim a União Soviética, que era a grande representante então do socialismo. De certa forma, o capitalismo, esse sistema político, econômico e social, ele vai prevalecer. Então é chegado o momento dessa década de 90 para cá de uma nova reorganização econômica, de novas propostas econômicas para que os países estivessem aí alinhados a esse capitalismo empreendido e defendido então pelos Estados Unidos. E é interessante termos atenção também, pessoal, que na década de 90, além dessa reorientação que vai acontecer no capitalismo mundial, há outras mudanças importantes, principalmente para os países subdesenvolvidos que se tornaram industrializados, como o caso do Brasil. Então, diversos fatores contribuíram para desencadear esses processos. 1990. Em 1750, nós tivemos a primeira Revolução Industrial, 1850 a segunda, 1950 a terceira. Então, já estamos aqui na pós-terceira Revolução Industrial. Como estava o mundo? Existia uma certa saturação dos mercados consumidores dos países desenvolvidos. E esse fato exigiu que as transnacionais desses países desenvolvidos buscassem novos mercados. Uma alternativa, então, eram esses países subdesenvolvidos, exemplo do Brasil e da Argentina, que representavam sendo novos campos, novos mercados econômicos. Outro ponto que vale a pena ser destacado é a questão da rápida obsolescência das máquinas industriais dessas empresas, das empresas transnacionais. Essa terceira revolução industrial, ela fez com que todo aquele maquinário que existiu durante a segunda revolução industrial se tornasse obsoleta, quer dizer, se tornasse não tão avançada assim. E aí a alternativa para os países desenvolvidos, o que fazer com essas máquinas? Nós temos essas máquinas aqui, nós não vamos simplesmente jogá-las fora. Vamos migrar essas máquinas, vamos mandar essas máquinas para os países subdesenvolvidos para que eles possam então se industrializar. Aí vem essas máquinas do mundo desenvolvido para cá. Outro ponto importante é a questão da concorrência entre as próprias empresas transnacionais. A exemplo o Japão, a exemplo a Europa Ocidental, e isso vai fazer com que haja uma rápida corrida pelos novos mercados dos países pobres ou em desenvolvimento, como o caso do Brasil.
e também a questão dos países subdesenvolvidos terem mão de obra barata, abundante e matéria-prima também abundante. Neste momento, então, na década de 90 para cá, nós temos o neoliberalismo econômico. Essa questão o Estado mínimo, o Estado vai interferir de maneira mínima. Então, veja bem, qual que é o cenário? Eu sei que nós temos que falar da indústria, mas é muito difícil falar da indústria e não falar das questões políticas que estavam vigorando aqui no nosso país. Em 1990 vai entrar o presidente Fernando Afonso Collor de Mello, mais conhecido como Fernando Collor, e ele vai implementar um plano econômico chamado de Brasil Novo. Só que é muito difícil aparecer nas questões esse plano econômico, geralmente aparece como Plano Collor, que foi assim que ele foi popularizado, assim que ele ficou conhecido. Agora veja bem o que esse Plano Collor propôs para o nosso país no início da década de 90. Toda a poupança ficaria retida para quem tivesse depósitos acima de 50 mil cruzeiros novos. Atualmente, hoje, esse valor equivale de 5 a 8 mil reais. Os preços deveriam voltar aos valores de 12 de março. Mudança da moeda de cruzados novos para cruzeiros sem alteração de zeros. Início do processo de privatizações de estatais. E aí nós podemos citar como exemplo aqui a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Paulista, que é a Cosipa, a Uzi Minas, lá de Minas Gerais, a Embratel e tantas outras empresas estatais que agora vão ser vendidas, vão ser privatizadas. Lembra lá que durante a década perdida, o Estado estava arcando com tudo, comprando, inchando a sua folha de pagamento. Agora, o processo de venda das empresas, o processo de privatizações. Esse Plano Collor também vai implementar uma reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas. Isso vai provocar, pessoal, como as empresas foram privatizadas, agora não pertencem mais ao Estado, não pertencem mais ao país, demissão de funcionários públicos. A abertura do mercado brasileiro ao exterior com a extinção de subsídios do governo. Mais uma vez, antes o governo ajudava essas empresas, ele comprava e de certa forma ajudava os empresários. Agora a extinção de ajuda, subsídio e ajuda, e flutuação cambial sob o controle do governo. A medida mais polêmica do Plano Collor foi veja só, pessoal, pode conversar com seus familiares aí que viveram nessa década de 90, que eles vão falar desse Plano Collor, vão falar do carinho que eles têm, carinho entre aspas, pelo presidente Fernando Collor, ex-presidente Fernando Collor. Retenção das poupanças nos bancos para correntistas que tivessem depósitos acima de 50 mil cruzeiros. Então, quem tinha mais de 50 mil cruzeiros, essa poupança, esse saldo estaria retido. Rapidamente, isso foi chamado de confisco pela população. Olha só a ideia. O governo retinha os depósitos acima deste valor e pretendia devolvê-los em 18 meses, com correção em juros de 6% ao ano. Parece honesto, parece legal, Agora o problema é que não houve aí essa devolutiva, não houve esse devolvimento aí na grande parte. Com isso, visava conseguir liquidez para financiar projetos econômicos. Segundo a ministra Zélia Cardoso de Mello, 90% das contas das poupanças brasileiras eram abaixo deste valor e essa retenção não prejudicaria a economia nacional. Igualmente afirmava que o governo ressarciria os depósitos dentro do prazo estipulado e aí tal fato nunca ocorreu e milhares de correntistas tiveram que entrar na justiça para reaver o seu dinheiro. Converse com seus familiares sobre essa situação do presidente Collor lançar esse Plano Brasil Novo, mas esse plano ficou conhecido como o Plano Collor. E essa questão do dinheiro está lá na conta e o governo ir se apropriar dele.
Por isso que toda vez que o Brasil passa por problemas econômicos, né, esse fantasma aqui volta a assombrar as pessoas. Aí você vê as pessoas falando, olha, tira o dinheiro da poupança, quem tem dinheiro tira o dinheiro da poupança. É exatamente por causa dessa década de 90. O plano Collor 1 não foi bem sucedido, então ele vai implementar o plano Collor 2. E aí quais são as resoluções do plano Collor 2? Aumento das tarifas públicas para os Correios, energia e transporte ferroviário. Então, mais uma vez, a conta todinha da má administração vai para o trabalhador. Fim do overnight, isso aqui é um termo dentro da economia. E criação de fundo de aplicações financeiras. Criação da taxa de referência de juros, TR. Consequências, pessoal, do plano Collor 1 e 2. Elas não conseguiram salvar a economia, tampouco conter a situação. Alguns economistas afirmam que o Brasil quebrou, pois os créditos ficaram mais caros e difíceis de obter. Outros estudiosos apontam que foi apenas uma recessão muito profunda. Pergunte para quem, mais uma vez, para quem passou por esse momento, se ele acha que foi apenas uma recessão profunda. Sonhos foram interrompidos, dinheiro que estavam sendo depositados para pagar a faculdade do filho, para pagar um tratamento de uma doença, para pagar uma viagem, para pagar um casamento, para comprar um lote, um carro, sei lá, qualquer coisa, o governo foi e confiscou. Isso deixou vários pequenos empresários e investidores falidos, acarretando suicídio, pessoal, e morte de várias pessoas por infarte. Talvez agora você deu um sorrisinho aí, mas aqui essa situação é muito séria. Você pode dar um Google nisso aqui, pode dar uma pesquisada, que você vai achar sim várias reportagens da época mostrando esse tipo de situação. E aí é claro que se as empresas que eram estatais e que o governo pagava a folha de salário foram vendidas, e vendidas a preço de banana, na época que a banana era barata, né? Foram vendidas a um preço muito baixo, primeira coisa, empresa privatizada, é haver então as demissões. Então o desemprego aumentou substancialmente, a indústria nacional foi sucateada e algumas estatais foram vendidas a baixo preço de mercado. Então vai imaginando esse cenário econômico. A indústria então, neste momento aqui, neste primeiro momento, ela não andou, ela não caminhou. Vamos continuando aqui com os exemplos das consequências do plano Collor 1 e 2. Somente em São Paulo, no primeiro semestre de 1990, 170 mil postos de trabalho deixaram de existir. O produto interno bruto diminuiu de 453 bilhões em 1989 para 433 bilhões em 1990. Houve desmonte das ferrovias e cortes de investimento em infraestrutura por parte do governo federal. Posteriormente, o Collor de Mello se veria envolvido e acusado de corrupção por seu próprio irmão Pedro Collor de Mello. A população foi às ruas e exigiu o impeachment para o presidente. No entanto, antes que o processo fosse iniciado, Collor renunciou em 1992 e o seu vice Itamar vai assumir então a presidência do nosso país. Agora, nós aprofundamos aqui no plano Collor 1 e 2, porque é um fato histórico, né? É claro que tem mais coisas para se ver aí, mas nós fizemos aqui uma abordagem meio que parcial, não tão profunda assim. Então vamos continuar. Nessa década de 90, o presidente Collor vai propor uma abertura parcial dos portos. Lembra que até na década de 80, no período da década perdida, havia um protecionismo. O Brasil, de certa forma, impedia essa entrada de empresas transnacionais e de tecnologia transnacional também. Se você voltar no vídeo anterior, você vai ver muito bem nós falando sobre isso. Então, quando ele abre parcialmente os portos, as fábricas, as indústrias nacionais vão poder importar as novas tecnologias e aí vão melhorar, vão modernizar, vou até passar para o próximo aqui, vão modernizar o parque industrial brasileiro. E aí volta um pouquinho naquilo que eu falei, toda aquela tecnologia que estava obsoleta pós-1950, pós-Segunda Guerra Mundial, que estavam lá
vamos imaginar, estava nos depósitos dos países subdesenvolvidos, esse maquinário vai chegar aqui num país subdesenvolvido como o Brasil. Agora, falando da industrialização, ponto importante, o Brasil vai sair do Fordismo para o Toyotismo, então, na década de 90, e nas nossas primeiras aulas nós falamos sobre o Fordismo, né, sobre a questão da linha de montagem, daquela esteira, né, onde o funcionário ficava ali só apertando um parafuso, por exemplo. E o Toyotismo, a principal característica dele o Toyotismo mesmo. O Toyotismo, a principal característica, a questão de ter a robotização, né, a automação, a questão de ser tudo mecanizado, a questão do just in time, fazer no tempo certo, a questão da terceirização, né? Eu não preciso de ter estoque, eu posso trabalhar com empresas terceirizadas que vão me fornecer aquilo que eu preciso, a questão da pesquisa de mercado. Então o Brasil vai sair do Fordismo para o Toyotismo, então, na década de 1990. Todas essas alterações, toda essa modernização vai provocar, ou provocou, o aumento do desemprego, chamado desemprego estrutural. Agora nós vamos relembrar o que é desemprego estrutural. Tá? Tem o conjuntural e tem o estrutural. Ainda na década de 90, né, o Brasil abre o mercado para o mundo com ações que permitiram a maior importação de automóveis e outros bens de consumo. Está aqui a questão do desemprego estrutural. Ele é marcado. E quando é que acontece um desemprego estrutural? Quando tem a mecanização da produção, quando tem a automação da produção. Então, mexe-se na estrutura, na maneira de se fabricar. O desemprego conjuntural, o próprio nome já diz, é um conjunto de situações. Então, pode ser uma crise econômica temporária, né, ou pode ser uma crise econômica permanente. Então, um conjunto. Os dois vão provocar o desemprego. Tá? No caso, o que aconteceu nesse período da década de 90 foi um desemprego estrutural, porque o Brasil deixa de ser do modelo Fordismo para ser o Toyotismo, modelo do Toyotismo, e você observa muito bem essa imagem aqui, né? Robotização é do Toyotismo. Então vamos lá. Ainda dentro da década de 90. Início de um programa nacional de desestatização, né? Nós já abordamos isso aqui, você sabe por que houve essa desestatização. Muitas indústrias quebraram por não conseguir ter os preços competitivos. As que conseguiram se manter no mercado melhoraram a qualidade de seus produtos, até porque elas começaram a importar novas tecnologias. A forte inflação do período Collor, e mesmo após o seu impeachment em 92, né, quem vai assumir aqui é o Itamar Franco, não deixaram boas lembranças para a indústria brasileira. E aí, mais uma vez, eu peço que você converse com quem viveu essa época aqui, essa década de 90. Em 1994, sob a presidência de Itamar Franco, o país lança o Plano Real. Isso mesmo, a moeda que você tem aí, essa cédula que você tem, chamada Real, vai ser lá em 1994. Tendo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, liderando o processo de realinhamento da economia do país, o que viria a abrir um novo ciclo econômico de estabilidade da moeda, tanto é que existe até hoje. Né? Então houve aí uma certa estabilidade desde a década de 90. Então, pessoal, as características principais da década de 90 é a questão da estatização, é a questão das privatizações, é a questão do Estado mínimo, das vendas das empresas estatais a baixo preço, do aumento do desemprego, da abertura da economia, da redução do protecionismo que o Brasil fazia com relação à sua indústria. Isso vai reverberar, quer dizer, isso vai refletir mais para frente, vai dar uma leve melhorada. Mas vocês viram que no início foi um fiasco. E aí lembre-se sempre do plano Collor, tanto um como o 2. Tá? Essa é a característica da década de 1990. E aqui nós vamos para as décadas de 2000 e 2010, marcada pela desconcentração ou descentralização. Pode aparecer para você assim também. Tá? Descentralização industrial. Nós vamos ter o Brasil sob o comando do Luiz Inácio Lula da Silva, ou como a maioria chama de Lula, posteriormente a Dilma Rousseff, não é? E aí a Dilma vai sofrer um processo de impeachment também, e entrará lá o Michel Temer. Tudo nessa década de 2000 a 2010.
até chegar ao atual, né, o Bolsonaro. Há uma característica importante, que é no governo Lula a redução do imposto sobre produtos industrializados, redução de IPI, principalmente sobre a linha branca, né? Micro-ondas, ar-condicionado, geladeira, freezer, fogão, redução de IPI, isso para poder esquentar a economia, para poder alavancar a economia. Abaixou os impostos, a população brasileira, a maioria é pobre, você sabe disso, foram lá para as lojas, compraram bastante ar-condicionado e micro-ondas e fogão e piriri pororó e compraram. Isso reaqueceu a economia brasileira, reaqueceu a indústria brasileira, e aí depois de 2, 3 meses o governo decreta aí aumento na tarifa de energia. Então esses aparelhos em casa ficaram meio que de enfeite, né? Era uma dúvida, uso ou não uso? É uma das arapucas aí dos governos aqui no Brasil. Ainda no governo Lula, nós vamos ter a criação do Programa de Aceleração do Crescimento, né, o PAC. E aí, qual a importância disso? Colocar as máquinas para poder trabalhar, né? População vendo máquina na rua, esse país está crescendo, esse país está se desenvolvendo. E ainda na década de 2000 e 2010, refletir os altos e baixos da economia do país, repercutindo em grande parte as políticas públicas de expansão ou contração da economia. Quer dizer que a indústria acompanhou, né? Como exemplo aqui, ó. Houve redução do IPI, a indústria reaqueceu, vende mais. Depois houve um problema econômico, opa, vende menos. O país não teve uma nova explosão industrial na década de 2000 e 2010, mas sim uma migração, atenção para isso aqui, migração das indústrias mais significativas que passaram a deixar o eixo tradicional das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro e suas respectivas regiões metropolitanas para migrar em direção de outras áreas que ofereciam melhores condições para instalar. O que é isso, professor? Desconcentração industrial. Em 2000 e 2010, instalar uma indústria em São Paulo e Rio de Janeiro era muito caro. Se tornou muito caro. Caro por quê, professor? O preço do IPTU, o preço da mão de obra, a presença fortíssima dos sindicatos trabalhadores, e aí algumas indústrias correm disso, né, fogem disso. Por exemplo, na China, a ausência de sindicatos, né, o alto preço dos combustíveis, o congestionamento que faz com que a matéria-prima chegue mais lenta, faz com que esse produto saia de maneira mais lenta também. Os assaltos, quer dizer, se você pensar, todos os problemas urbanos, problemas sociais urbanos e talvez até os ambientais, fizeram com que essas indústrias procurassem outros lugares para poder se instalarem. E aí vai ser muito forte, pessoal, no Brasil, a região Nordeste, tá? A região Nordeste vai receber, desde a década de 90, na verdade, ali naquele período, 95, início aí 2000, que vai dar o século 21. Essa região Nordeste vai receber bastante indústrias. Por quê, professor? Porque elas vão entrar no que chamamos de guerra fiscal. Um nome guerra fiscal quer dizer assim, vem aqui para o meu estado, vem aqui para o meu município que você vai ter isenção de IPTU, aqui você vai ter 10 anos de tarifa de água e energia de graça, eu vou bancar, enfim, são propostas que o estado ou que o município faz para atrair uma indústria, tá? Então ganharam nessa corrida cidades que ofereciam pontos positivos como Estado Baixa, boa infraestrutura, acesso logístico aos mercados consumidores, impostos mais baratos com isenção, salários mais baixos, relação amigável com os sindicatos trabalhadores, espera aí, vou até marcar isso aqui, né? Relação amigável, né? Propriedades mais baratas, menos violência e menos trânsito. Tudo isso aqui que chamamos de guerra, era colocando guerra mundial, desculpa, guerra fiscal, tá? Guerra fiscal. Que região que vai receber, professor? Região Nordeste. E aqui está o nosso presidente, ex-presidente Collor, né? Hoje ele está com 71, 72 anos, se eu não me engano. E aí, eu trouxe para você aqui, vou colocar como link depois, que o Collor, por isso que eu gosto muito de geografia, pessoal, porque é muito atual. Uma pesquisa rápida, né? Eu encontrei aqui, ó.
Após 30 anos, Collor pede perdão por confisco da poupança dos brasileiros. Eu não vou ler toda a reportagem, ó. Ela é de 18 de maio de 2020, né, do site da UOL, bem atual. E aí ele vai pedir perdão, vai dizer que realmente estavam errados, etc, etc, etc. Dê uma lida nisso aqui, tá? E aí a outra aqui, que também é do Collor, entre infartos, falências e suicídios, 30 anos do confisco da poupança. Essa foto dele aqui recente. Ele continua na política, tá, pessoal? Ele continua na política. Foi senador e etc. Mesmo sofrendo processo de impeachment. Tá aqui. Eu vou colocar o link e você faça uma leitura aí. É bom essa geografia ao vivo, essa geografia muito palpável, muito perto de nós. Então, para poder fecharmos aqui a nossa explicação, década de 90, neoliberalismo, interferência mínima do Estado, privatizações, década de 2000 e 2010, descentralização das indústrias, região Nordeste recebendo muitas indústrias. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.